Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Livro de Atos, capítulo 3, a partir do verso 1. É uma passagem bastante conhecida, mas nós vamos falar um pouco sobre essa passagem. A cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Mas nós iremos apenas falar da cura do coxo. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que ali entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse-lhe Pedro: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Eterno Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, nesse momento, ó Deus, a Tua palavra aqui, meu Deus, lida, que nós possamos, meu Deus, refletir sobre aquilo que ela nos mostra, aquilo que a Tua palavra tem nos mostrado dia após dia. E nesse momento, ó Deus, pedimos, ó Pai, a orientação do Teu Espírito Santo para que possamos entender e aprender mais de Ti. É o que eu te peço, crer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos conhecem essa passagem, uma passagem muito conhecida. É uma passagem que fala de um coxo, um homem aleijado. E aí nós iremos aprender muito sobre essa passagem. A palavra de Deus diz que todos os dias um certo homem, ele era levado à porta de um templo, à porta do templo. Mas ele ia ali para a porta do templo não para adorar a Deus. Ele ia à igreja não para adorar a Deus. Há pessoas assim, que têm ido, mas não têm adorado a Deus. Têm ido para a igreja. Há pessoas que têm estado praticamente quase todos os dias na igreja. Olha só o que nós vamos extrair dessa história, tá? Há pessoas que têm pedido todos os dias na igreja e muitas vezes têm alcançado alguma coisa, têm recebido, mas o que a pessoa às vezes tem pedido não é para Deus. Ela tem pedido simplesmente para o outro ser humano, e aquilo que se pede, ele satisfaz, ou ele supre ali a necessidade do momento. Assim era a vida daquele coxo. Todos os dias ele estava ali, mas para chegar ali ele era dependente, ele vivia uma incerteza, e assim não é nada diferente da vida hoje. Muitas pessoas vivem na incerteza. Aquele homem, ele não tinha certeza se amanhã, ou então ao amanhecer, se ele estaria na porta do templo para pedir esmola. Por quê? Porque ele não andava. Ele necessitava que alguém o levasse até lá. Ele necessitava que alguém pudesse ali carregar ele até aquele local. Há pessoas hoje dependentes de chegar a um determinado ponto, e a pessoa, ela fica ali totalmente à mercê de uma segunda outra pessoa. O outro detalhe que nós vemos aqui é que aquele coxo, todos os dias ele estava lá. Eu não sei quanto tempo já fazia que ele pedia esmola. Eu não sei quanto ele arrecadou durante esse tempo que ele pediu, mas eu tenho a certeza que todo aquele tempo que ele estava lá pedindo,
todo aquele tempo que ele estava lá mendigando, nada foi o suficiente para que no outro dia ele dissesse assim: não, eu não preciso mais estar ali, porque o que eu recebi já é o suficiente. Não, todos os dias fazia-se necessário ele estar novamente lá para mendigar. Ele tinha ali consigo uma dependência que alguém o levasse, e ele também tinha a dependência de que outras pessoas pudessem ajudá-lo. A primeira dependência é que alguém pudesse levar até um certo ponto, e a outra dependência é que ele ficava dependendo do coração, do bom coração de alguém, da generosidade de alguém, alguém que fosse generoso com ele, desse alguma moeda. A vida daquele homem era praticamente uma incerteza de tudo. A incerteza se ele poderia contar no outro dia com aquelas pessoas para levar. A incerteza também que ele tinha se no dia que ele chegasse lá, as pessoas iam continuar ajudando, dando as moedinhas para ele. A vida totalmente a mercê, numa dependência total do outro ser humano. E isso, há uma modificação quando nós não conhecemos Deus, mas quando nós passamos a conhecer Deus, as coisas elas se modificam. E a palavra diz que um dia ele estava lá, e a esperança dele praticamente era só uma: bom, já cheguei aqui, espero que hoje, eu possa ganhar várias moedas. Hoje eu ganho mais moedas do que ontem, que amanhã eu possa ganhar mais moedas do que hoje. Talvez o pensamento daquele coxo seria esse: alcançar, ganhar um pouquinho mais de moeda, mas que não tirava ele da condição do que ele estava. Sabe o que é que às vezes você remar e não sair do lugar? Assim era a vida daquele homem. Se ele desse o azar, irmão, de um dia a pessoa que o levasse, que levava ele todo dia para lá, dissesse: não, hoje eu não estou legal, não vou, te vira, talvez ele não chegasse lá, e com isso ele não alcançaria as moedas dele, com isso ele não alcançaria praticamente o benefício do seu dia a dia. Mas a palavra de Deus diz que existia dois homens, e não eram homens qualquer não, Pedro e João. Pedro e João iam ao templo, eles iam para lá orar, a hora da oração. Olha aí, nós estamos hoje aqui no culto de oração, é a hora da oração, meu amado. Não é 9 horas ainda, mas já é 8 horas, 20 horas, a hora da oração. Pedro e João iam ao templo. Chegando lá, aquele coxo vê aqueles dois homens, talvez foi a primeira vez que eles viram. E aquele coxo, vamos criar uma cena, aquele coxo disse assim: olha, tem dois aí que eu não conheço. Por quê? Porque todo dia aquele coxo estava naquela porta, praticamente já conheciam todos, e muitos lá já conheciam ele. Talvez ele já esperasse assim, ele já tivesse na mente dele: esse dá, aquele que vem ali, aquele ali não dá nada não, esse ele vai se passar direto, não vai nem olhar para mim. E de repente ele vê Pedro e João, e ele faz simplesmente como ele fazia para todos, independente se ele ganhasse ou não. O papel dele ali era: dá-me uma esmola, dá uma moedinha aí, me dê R$1, 50 centavos. Eu não sei como é que ele pedia, talvez ele nem falasse nada, mas pelo fato dele estar lá sentado naquela porta lá, bastava estender as mãos, que todo mundo sabia o que ele queria, Ele queria uma esmola. E quando Pedro e João se aproximam dele, ele faz o gesto que ele fazia para todos que entravam ali, ou pedia falando, ou simplesmente através do gesto. E esse gesto ele fez para muitas pessoas, e ele fez esse mesmo gesto para Pedro e João. E a resposta que ele recebe foi totalmente diferente
de tudo aquilo que aquele homem já tinha recebido durante todo aquele tempo de porta de igreja lá pedindo. Batei e a porta se abrirá. Peça e Deus dá. Aquele homem, ele pediu, e aí está uma prova de como nós não sabemos pedir. Por isso que é melhor só nós contarmos o nosso problema para Deus. Aquele homem estava na porta da igreja, não é que igreja salve alguém, mas ele estava todos os dias na porta da igreja, e ele nunca tinha pedido para Deus. Ele nunca tinha contado o problema dele para Deus. Ele nunca tinha dito assim: não, hoje eu não vou pedir esmola, hoje eu vou querer que os meus colegas que me levam todos os dias me deixem lá dentro da igreja, que eu quero participar da oração. Não, ele queria lá só simplesmente o financeiro. Diferente de muitas coisas hoje, não, tem muitas pessoas que é só o financeiro. Tem muitas pessoas que vão para a igreja por ir. Tem muitas pessoas que estão na igreja pedindo, mas pedindo para a pessoa errada, pedindo da forma errada. Está pedindo por pedir, mas não tem a esperança, não tem a certeza de nada. E naquele dia que ele pediu, mesmo ele não tendo a certeza, o Senhor deu o que ele precisava. Por isso, meu amado, nem sempre quando nós chegamos na igreja, quando nós chegamos aos pés do Senhor Jesus, quando nós estamos prontos ali para adorar ou ouvir a palavra de Deus, nem sempre a gente vai ouvir o que a gente gostaria de ouvir, mas a gente ouve às vezes o que precisa, e é o que é que nós devemos fazer para sempre quando estiver para o Senhor. Senhor, me dê aquilo que realmente é necessário para a minha vida, seja necessário para a minha vida. Aquele homem, como muitos de nós, não sabemos pedir para Deus. Aquele homem também não sabia pedir, mas aqueles dois homens que estavam lá sabiam o que eles tinham para dar. E aí é outro ponto importante: o que nós temos para dar para alguém. Há muitas pessoas aí carentes, há muitas pessoas que estão mendigando, que estão pedindo. E eu não estou falando daquelas pessoas que estão pedindo moeda, não. Eu não estou falando daquelas pessoas que estão coxas das pernas mesmo. Eu estou falando daquelas pessoas que estão aleijadas, que não conseguem andar para Cristo. Eu estou falando daquelas pessoas necessitadas, que estão necessitando não da moeda, mas estão precisando da palavra. O que é que nós temos para oferecer? Agora há pouco, gente, eu já falei várias vezes essa mesma frase que eu vou falar agora. Aquilo que nós temos para ofertar melhor para Deus é o sacrifício. E qual é o melhor sacrifício? É a obediência. Muitas pessoas olharão para nós, olhará para você, olhará para mim, e vai esperar ver o reflexo de alguma coisa boa. Porque se nós vivemos, ou se nós pregamos, ou se nós cantamos aquilo que é de Deus, a palavra de Deus, nós temos que procurar viver. E não é fácil. Não é fácil viver a palavra de Deus. Você não pensa que Pedro e João falaram aquela frase para aquele coxo simplesmente porque disse assim: não, deixa eu pensar aqui o que é que eu vou falar para esse coxo aqui. Vou falar um negócio aqui só para ele se alegrar aí, mano. Não sei nem se vai acontecer mesmo. Não. Aqueles homens, eles tinham uma certeza plena do que eles falavam, porque não é simplesmente eles falando, mas era Cristo, era Deus falando através dele. Amado, nós oramos hoje e nós temos que ter a convicção, nós temos que ter a fé, nós temos que ter a plena certeza do que aquilo que nós pedimos para Deus, o Senhor ele vai nos responder através de oração que nós pedimos, nós colocamos, Deus vai responder, tá? E nós temos que entender que as respostas de Deus, elas não são às vezes a resposta que nós estamos esperando, porque assim como nós às vezes não sabemos pedir, nós às vezes já queremos receber aquilo que nós criamos na nossa mente, e não aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Nós temos que
colocar para Deus. Fale o teu problema para Deus. Quando você está trabalhando nas empresas por aí, tá? Eu já fui uma das pessoas que disse muitas vezes para as pessoas que trabalhavam comigo, né? E é certo, né? Muitas pessoas às vezes chegavam lá no ambulatório da empresa, né? Aí lá já tinha uma plaquinha lá. Porque a pessoa disse assim: poxa, eu tô com uma dor de cabeça, me dá uma dipirona aí, me dá dipirona aí, eu tô com dor de cabeça. Ou me dá qualquer outro tipo, um remédio aí. Falava o nome do remédio: ah, eu tô com uma dor de barriga, me dá o remédio tal. Aí lá já tinha uma plaquinha lá no consultório. Não diga o que queres tomar, diga o que está sentindo. Por quê? Porque a pessoa que estudou para aquilo, a pessoa que é enfermeira, o médico, ele sabe qual é o remédio que ele vai receitar. Aí a pessoa não, já chegava lá se automedicando. Ei, me dá uma dipirona aí que eu estou com dor de cabeça. Não, diga o que você está sentindo. Para Deus não é diferente. Não diga o que Ele tem que fazer na sua vida, diga para Ele o que você está sentindo. Conte o teu problema para Deus. É o que faltou para aquele coxo, contar o problema dele para Deus. Mas Pedro e João chegou e disse assim: ei, vai subindo, imaginar aqui, né? O coxo estava ali, ele vai subindo aqui, né? Quando ele dá o primeiro passo, aí ele olha aquele coxo ali. Quando aqueles dois homens pararam ali, talvez aquele coxo ele se alegrou, disse assim: opa, esses dois eu não conheço, eu acho que vai pintar um negócio bom aí. Vai pintar aí, eu acho que não é moeda não, vai pintar mais de 2 moedas aí, que esses homens aí, eu nunca vi, né, novo aí, eles vão chegar. E parou assim, quando para, porque vem coisa boa. Mas aquilo que ele tinha realmente a certeza que era algo que ele ia receber, ele recebeu, só que não era moeda. E aí, meu amado, está a prova de que às vezes esperamos algo de Deus, ou às vezes esperamos algo de homens de Deus, e Ele nos surpreende dando muito mais do que aquilo que nós possamos estar imaginando. Você tem colocado os seus problemas na mão de Deus? Você tem esperado de Deus? Ele vai dar muito mais do que você está esperando. Creia, amado. Creia, amado. Não é porque é uma pregação e a gente tem que falar algumas coisas. Não, creia. Creia, sabe por quê? Porque essa palavra ela é verdadeira. Aquilo que ficou escrito aqui para nós são simplesmente recados de Deus. É algo que Deus disse assim: olha, isso aqui é algo que vai te ajudar a te sustentar na minha presença. É algo que vai te acompanhar e vai fazer com que você entenda sobre as minhas coisas até a minha volta. E quando aquele homem ele para, ele olha para, talvez, dá uma esmola, uma moeda, por favor, né? E ele olha para ele e diz assim: olha aqui para nós. Ele pediu para olhar para ele, Pedro e João, assim: olha para nós. Não temos prata, não temos ouro. Talvez quando eles pararam lá, o coração daquele coxo começou a se alegrar. Epa, vai cair um negócio. Aí na hora que os homens de Deus falam: não temos prata, não temos ouro, ele fala: poxa vida. Talvez ele ali já bateu um desânimo, né? Quando ele não tem prata, não tem ouro, puxa vida, o que ele vai dar? Porque prata, o ouro, você dissesse: não tenho ouro, mas eu tenho uma prata. Não tenho a prata, mas tenho. Mas ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que temos, e aí que é o ponto importante, né? Talvez quando ele disse assim: o que temos, aquele coxo ele tenha olhado assim e disse assim: poxa, mas o que é que ele tem mesmo, que eu não estou vendo quase nada aí? Não tem prata nem ouro.
dentro dessa, alguma bolsa que ele está levando, não sei. Mas o que temos, isso te damos. E aí a palavra-chave, em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta-te e anda. Alguns pontos daqui para frente. Em nome de Jesus. Quando você ora a Deus, né? Senhor Jesus, meu Pai amado, eterno Deus, eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, se não for por Jesus. Em nome de Jesus. Aquele homem, talvez ele não tinha perspectiva de nada. E quando ele disse: nós não temos prata, não temos ouro, a tristeza pode ter batido rapidamente, mas não deu tempo de se alojar, porque ele falou: em nome de Jesus, levanta-te e anda. E um detalhe, não é simplesmente aquele homem pegou e passou, levantou, não. Ele deu a mão para ele, segurou e levantou, fez ele ficar de pé, para depois deixar ele pular com suas próprias pernas, porque a palavra de Deus disse que aquele homem pulava de alegria. Meu amado, às vezes nós temos algo tão maravilhoso dentro de nós e a gente quer ofertar com coisas que a gente acha que é o melhor. Aquilo que nós temos, disse Pedro e João, aquilo que nós temos que ter Jesus dentro de nós. Nós temos que ter Deus dentro de nós. Nós temos que ter uma palavra dentro de nós, porque há pessoas necessitadas e há pessoas que vão precisar disso. Haverá um momento que você e aqueles homens não tinham uma autoridade ali de Jesus, porque não adianta nós falarmos: olha, em nome de Jesus, isso. E depois que você orar, você diz assim: eu pedi, mas eu sei que não vai acontecer. Precisamos crer no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Apenas creia. A palavra de Deus diz: olha, tudo que me pedires em oração. Se você pregar a palavra de Deus, às vezes você tem pregado, você tem falado, e você diz: não, mas eu preguei e ninguém aceita Jesus, ninguém quer. Apenas pregue. A obra não é você que faz, é o Espírito Santo de Deus. Assim como o milagre não é você que faz, apenas ore, apenas coloque nas mãos de Deus, apenas coloque o seu pedido, fale o seu problema para Deus, Ele vai resolver. Mas creia, precisamos crer. E aquele coxo, ele levantou. Sabe o que aconteceu com aquele coxo? A partir daquele momento, ele não dependia mais de alguém para levar ele. A partir daquele momento, ele não dependia mais de ficar na porta da igreja. A partir daquele momento, ele não tinha que esperar os homens para chegar na sua casa para levar. Ele podia andar. Ele podia chegar aonde os homens deixavam ele? Não, ele podia ir muito mais além. Ele podia chegar na igreja e passar lá do local e entrar. Por quê? Porque aquilo que ele recebeu era algo que fazia com que ele pudesse entender que a caminhada dele agora não era mais até a porta, é mais à frente, é até o altar de Deus. Às vezes temos caminhado, mas não temos chegado aos pés de Cristo. Muitas pessoas têm caminhado em busca da felicidade. Há pessoas buscando a felicidade, há pessoas em busca da cura, e tem caminhado para tantos lugares, mas não tem chegado aos pés de Jesus. E quando nós caminhamos por muitos caminhos e deixamos de andar pelo único caminho, que é Jesus, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz: olha, eu sou os caminhos, ou eu sou
um caminho qualquer, não. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e a verdade só é uma: Jesus. Aquele homem, a partir daquele momento, acabou toda a dependência dele. A partir do momento que ele recebeu, através daqueles 2 homens, a cura. E aqueles homens agora, para ele, Pedro e João, foi mais um dia na presença de Deus. Para aquele coxo, foi um dia inesquecível. Ali abriu-se a porta para a salvação para aquele homem. Porque depois de você receber um milagre desse, não tem como você deixar de seguir a Jesus. E aquele homem, leia a história completa quando chegar em casa, ou amanhã, não sei, leia a história completa. Aquele homem, ele começou a seguir a Jesus. Muitas pessoas viram o milagre, muitas pessoas contemplaram milagres de homens de Deus, do próprio Jesus, e não creram, e não seguiram Jesus. Felizes sois vós, que não viu nenhum milagre desse, mas creram. A palavra de Deus diz: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram, ou que não viram, mas creem. Bem-aventurados somos nós, amados, que nós não vimos a Jesus como as pessoas viram, e nós cremos. Por quê? Porque nós podemos sentir dentro de nós a presença do Espírito Santo. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde a tua vida, meu amado, que você possa cada dia crer nesse Deus que é poderoso, tá? E essa noite vamos começar a nossa oração, e você vai colocar para Deus o seu problema. Não diga o que Deus vai ter que fazer. Coloque o seu problema, coloque nas mãos de Deus. Vamos orar nesse momento.